Olá pessoal, estou aqui para apresentar para vocês o projeto Juntos pela Arte, maleta interativa em feltro. Eu sou a Tatiana Divina do Ateliê Brincar e Encantar. Esse projeto refere-se à Lei Complementar número 195 de 2022, a Lei do Paulo Gustavo, junto com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Barão de Cocais. E para deixar esse vídeo mais inclusivo, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de 42 anos, o cabelo crespo acima dos ombros, uso óculos de grau e estou usando uma camisa cor-de-rosa com detalhe preto na gola. E do lado esquerdo, no peito, está escrito Ateliê Costurices Delis, Ateliê Brincar e Encantar e o nosso site www.costuricesdelis.com.br. E para medidas de combate à Covid-19, aqui no ateliê, todos os materiais, quando chega, são higienizados com álcool. A gente passa aqui no plástico, na embalagem, e depois eu utilizo normalmente o material. O projeto Juntos pela Arte, maleta interativa em feltro, é uma oportunidade de compartilhar o conhecimento da costura criativa com pais e mães de crianças atípicas, crianças com transtorno do espectro autista, para dar oportunidade de utilizar o artesanato como terapia ou como uma fonte de renda para ajudar nos gastos com os tratamentos. A maleta que eu vou ensinar para vocês, ela é toda costurada à mão e possui vários tipos de fechamento para auxiliar a criança no desenvolvimento. Eu vou passar para vocês as medidas e todos os materiais que vamos utilizar. E para a produção da nossa maleta, nós vamos utilizar como base o feltro na cor salmão. As medidas desse feltro, eu tirei aqui, ela é de 49 centímetros de comprimento por 25 de largura. E para iniciar aqui, nós vamos começar fazendo o zíper aqui. Então, eu já peguei desse zíper de metro, coloquei o cursor e esse zíper ele vai ter os 25 centímetros aqui de comprimento. Aí, para iniciar aqui, eu vou medir 3 centímetros aqui na ponta e tô utilizando essas canetas fantasminhas, aquelas canetas que apagam com o calor do ferro. Então, na base aqui, eu vou marcar 3 centímetros, vou pegar o cursor, o zíper, e vou colocar aqui nessa base aqui. Para auxiliar, eu vou utilizar a cola de silicone, lembrando aqui que eu só vou colocar ela para o feltro, né, e o zíper não sair do lugar. Eu não posso colar porque o zíper vai ter que estar correndo aqui no canal. Então, eu vou utilizar só um pouquinho de cola na base aqui no início para segurar nessa marcação que eu falei com vocês aqui que eu deixei. Aí aqui agora nós vamos utilizar, para trabalhar com o feltro, é bom sempre utilizar uma agulha pontiaguda de fácil perfuração no feltro. Para quem é iniciante no feltro, eu recomendo utilizar a agulha número 3. E à medida que você vai se especializando, você pode estar aumentando aí a numeração. Mas lembrando que ela tem que ter a ponta bem fina e perfurar bem o feltro. Aí eu coloquei aqui uma linha na cor bege, que aí eu vou utilizar para estar costurando toda a maleta. Eu utilizo a linha 100% poliéster. Então aqui eu já passei a linha na agulha, dei o nó aqui na ponta e vou começar a costurar o canal do zíper aqui. Para isso, eu vou estar utilizando o ponto de alinhavo. Eu vou iniciar aqui na parte de trás do feltro. Vou encaixar a agulha aqui. E vou vir fazendo o ponto de alinhavo. Então, eu vou alinhavando todo o canal do zíper aqui na base do feltro. Lembrando que na hora que você for costurar, você tem sempre que observar para os pontos ficarem na mesma medida,
para dar um acabamento bem bonito no seu trabalho. Então, aí você pode estar costurando com calma, lembrando que você vai estar fazendo essa maleta nas horas de folga, nos espaços aí de tempo que você está acompanhando o seu filho nas consultas. Então, você pode estar fazendo com bastante calma para o trabalho ficar bem bonito. Então, eu vou costurando aqui até o final do zíper. Lembrando que esse ponto é o do alinhavo. Aqui também, se você tiver alguma dúvida, vocês podem estar deixando aí nos comentários. Então, aqui você vai costurando, nós já estamos finalizando a primeira parte aqui da costura do zíper. E quando chegar aqui no final, vocês vão virar aqui, vão passar a costura aqui também e continuar costurando o outro lado. Então, assim, é um trabalho bem tranquilo. A costura aqui manual é como uma terapia também, vai ajudar você aí a distrair no tempo, né, entre as consultas, e vai fazer um trabalho e vai fazer um brinquedo, né, que essa maleta ela é considerada um brinquedo, né, educativo, e vai estar ajudando aí a sua criança. Então, aqui eu escolhi nessa maleta, eu escolhi alguns fechamentos principais, que são o zíper, que tem o mosquetão, tem o velcro, e aí você pode adaptar essa maleta também de acordo com a necessidade da sua criança. Porque isso aqui são todos objetos, são todos fechamentos que a criança vai utilizar no decorrer do dia a dia, que é para fechar uma camisa, para abotoar uma calça. O zíper também é utilizado, né, na calça e em jaquetas, em mochila da escola. Então, vai ser uma maleta bem útil no dia a dia da criança. E lembrando que ela vai ser confeccionada por você. Então, aqui você vai sempre estar fazendo o ponto, né, do alinhavo no decorrer de todo o canal do zíper. Nós já estamos quase finalizando esse canal de zíper aqui. Você vai ter o cuidado de deixar os pontos sempre no mesmo tamanho para o acabamento ficar bonito. Então, aqui a gente já está quase finalizando. Quando chegar aqui, nós vamos arrematar e já vamos partir para o próximo fechamento aí. Aqui a gente chegou no final, então vocês podem estar dando várias laçadas para arrematar. Lembrando aqui, se o zíper tiver ficado um pouco maior, não tem problema, que depois a gente vai cortar aqui com a tesoura. Então, aqui eu finalizei, vou pegar a tesoura, vou cortar. Então, o primeiro tipo de fechamento aqui, que é o canal de zíper, já está pronto. Agora que finalizamos o canal do zíper, nós vamos partir para esse outro fechamento aqui, que é o com o botão. Então, eu estou utilizando o feltro azul e o botão aqui, e eu estou utilizando o elástico para facilitar a criança abotoar o botão. Então, eu estou utilizando aqui 3 pedaços de feltro na medida de 3 centímetros de largura por 20 de comprimento. Eu vou pegar o feltro, vou dobrar ao meio aqui. Vou pegar um pedaço de elástico, aqui eu estou utilizando o elástico roliço branco, ele tem a medida de 15 centímetros, vou dobrar ao meio aqui, aí geralmente eu gosto de queimar a ponta dele aqui para ele não desfiar, então eu estou utilizando o isqueiro e você tem que tomar cuidado também para não queimar seu dedo. Então aqui eu selei a ponta do elástico, vou utilizar também a cola de silicone, aí eu vou abrir aqui essa parte que eu dobrei, vou colocar um pouco de cola de silicone e vou colocar essa ponta que eu selei aqui. Essa cola de silicone, ela vai ajudar também a proteger para o elástico aqui não soltar, mas nós vamos passar também uma costura aqui de alinhavo em volta de toda essa parte aqui do elástico. Então, eu vou utilizar também, vou pegar aqui a linha, né, 100% poliéster e vou colocar aqui na minha agulha.
Aqui já coloquei a linha na agulha, agora eu vou dar a laçada, vou dar um nó aqui para iniciar a costura. E vou vir aqui com o ponto de alinhavo, costurando em volta aqui de toda a lateral do feltro. Então, lembrando aqui que você tem que observar para o ponto ficar sempre na mesma medida. Então, eu vou encaixando a agulha aqui, tirando e observando aqui o espaçamento dos pontos. Então, é um trabalho bem tranquilo de fazer, é de repetição mesmo, né? O ponto de alinhavo. E aqui eu vou costurando em volta de todo o feltro. Lembrando que quando chegar nessa parte aqui do elástico, vocês tomarem cuidado para passar a agulha no meio do elástico para segurar. Porque eu passei a cola lá, mas também é bom passar a costura, né? Enfiar a agulha bem no meio do elástico para segurar e não correr o risco de soltar. E se a linha embolar igual aconteceu aqui, pessoal, é só vocês ajeitarem aí, aqui olha, porque às vezes a gente puxa rápido e a linha acaba embolando. Então, mas aí é só vocês ajustarem e continuar aí a costura. Então, a gente tá fazendo essa parte aqui do fechamento da maleta, que é com o botão. Então, lembrando que assim, as crianças, né, até todos nós utilizamos o botão nas camisas, nas calças, tem mochilas também, tem brinquedos que utilizam o botão. Então, é muito importante a criança tá aprendendo a abotoar. Então, aqui a gente já tá finalizando essa parte aqui. Lembrando que aqui não precisa passar, porque vai ficar preso na base do feltro. Então, eu costurei até aqui, agora eu vou arrematar. Então, eu vou dar várias laçadas aqui para arrematar o ponto. Então, aqui, agora eu vou cortar com a tesoura e essa parte aqui já está pronta. Agora eu vou fazer a parte do botão. E aqui agora, para fazer a parte do botão, eu estou utilizando também o feltro na medida de 15 centímetros por 3. Em uma das pontas dele, eu vou colocar o botão e vou vir aqui com a agulha e vou costurar, vou pregar esse botão no feltro. Lembrando sempre de colocar o feltro com a parte direita para cima, tá, pessoal? Então, aqui eu deixei um espacinho aqui para eu passar a costura e vou pregar o botão aqui. Esse espaço é só mesmo para passar o alinhavo, então ele tem meio centímetro de comprimento. Então, aqui agora eu vou pregar o botão, então eu vou passar aqui várias vezes para ficar bem firme e seguro. E aqui agora, na parte avesso, eu vou arrematar aqui e vou dar várias laçadas para segurar esse nó aqui. Aí agora eu vou cortar com a tesoura. E também lembrando aqui, só para passar para vocês, a medida desse botão, aqui olha, ele tem 2,5 centímetros, tá? Pessoal, que eu tô utilizando aqui. Agora eu vou colocar outra linha na agulha aqui. Eu gosto de utilizar as linhas na agulha aqui à medida que eu vou fazendo as costuras, porque se você coloca uma linha muito grande, corre o risco de embolar. Então, aí aqui agora também eu dei os nós na ponta e vou fazer a costura aqui em volta. Vou dobrar ao meio e vou passar a costura aqui em volta dessa parte azul aqui do botão. Lembrando, gente, que eu tô sempre fazendo assim, duplo, para ficar mais resistente, né, da criança brincar e também para tampar, igual aqui eu coloquei o botão e abotoei aqui, aí é bom colocar outra face do feltro para tampar e esse acabamento ficar mais bonito. Então, por isso que eu tô utilizando o feltro 2 vezes. Aí aqui agora eu continuo na costura aqui do alinhavo. Quando chegar aqui próximo ao botão,
Vocês podem levantar ele aqui um pouco, né, para passar a costura aqui, sempre unindo bem as pontas. E quando chegar aqui na pontinha, vocês fazem a virada aqui. Então, sempre costurando nesse vai e vem aí do alinhavo. E lembrando também que aqui no canal do YouTube, nós temos outros vídeos ensinando mais detalhadamente como fazer esse ponto de alinhavo. Aí, para facilitar, eu vou deixar até na descrição o link para vocês, se quiserem assistir, né, e tiver alguma dúvida, poder treinar melhor esse ponto aí, antes de fazer a maleta. Aí, aqui a gente finalizou, então sempre puxando aqui para a costura não ficar embolada, e aqui a gente vai dar várias laçadas para arrematar. Agora eu vou cortar com a tesoura e aqui esse segundo fechamento está pronto. E agora, para pregar essa parte do botão na base, nós vamos medir 3 centímetros aqui na lateral. Eu estou utilizando a caneta fantasminha, né, como eu falei com vocês, e vou colocar essa parte aqui do botão aqui em cima e vou passar uma costura pregando essa parte aqui na base. E aqui, para costurar essa parte do botão na base do feltro, eu vou utilizar, né, o ponto de alinhavo aqui nesse canto, seguindo a medida dos 3 centímetros que eu marquei aqui. Então, é só fazer o ponto do alinhavo aqui mesmo e arrematar essa ponta aqui. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui eu já arrematei, vou cortar, vou dar o nó novamente na linha e vou marcar também no outro lado aqui da base 3 centímetros. E vou pegar a outra parte do elástico e vou pregar nessa parte aqui de baixo da nossa base. Aí, vou fazer também a costura aqui do alinhavo para posicionar essa parte aqui do elástico do fechamento com o botão. Então, eu vou vir aqui no ponto de alinhavo e vou finalizar aqui com o acabamento, dando várias laçadas aqui. Depois que eu acabei, vou cortar com a tesoura e vou vir agora para o próximo tipo de fechamento, que será esse aqui, utilizando a alça de americano cru com essa trava de mochila aqui. Então, para fazer esse fechamento, eu estou utilizando essa trava aqui, dessas de mochila, e estou utilizando uma alça de cordão aqui, medindo de comprimento 2 centímetros, aliás, de largura 2 centímetros por 23 de comprimento. Então, eu vou colocar, só encaixar aqui nessa parte de baixo aqui da trava, porque a ideia da maleta é utilizar vários fechamentos e vários tipos de texturas. Para segurar aqui essa trava, eu estou utilizando os cordões, essas alças aqui de americano cru, ela já é pronta, essa alça é vendida, mas se você quiser pode fazer de feltro também. Mas eu estou utilizando nesse modelo aqui para a criança ter acesso a vários tipos de textura, não só o feltro, mas também esse tipo aqui de tecido. Então, a gente vai colocar, encaixar em cada lateral aqui da trava e vamos marcar aqui depois, né, do botão, mais 3 centímetros aqui também, que vai ser onde a gente vai costurar essa trava. Então, essa aqui a gente vai dobrar aqui, vamos posicionar nos 3 centímetros e vir aqui com o ponto de alinhavo, vamos prender as alças na base do feltro aqui também. Aí, a gente vai costurar dos dois lados e chegando aqui, eu arrematei. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, já marquei os 3 centímetros aqui de distância e vou costurar agora desse lado aqui. Lembrando aqui que esse acabamento aqui
Não precisa ficar tão perfeito, porque depois a gente vai vir cobrindo essa parte aqui. Então, é mesmo só para segurar essa corda aqui na base. Então, aqui eu já fiz o acabamento aqui, a costura, e agora eu tô arrematando o ponto aqui. Vou vir com a tesoura e vou cortar. Então, essa parte aqui já está pronta. Agora a gente vai para a próxima parte da maleta aqui. Vamos utilizar o mosquetão com essa meia argola aqui. E aqui eu utilizei o elástico também, que é outro tipo de textura para a criança conhecer. Então, eu peguei este elástico aqui, a medida dele, ele tem 1,5 cm de largura por 19 de comprimento. Então, nós vamos utilizar 2 pedaços dele. Um para encaixar a meia argola, dessa forma aqui, e o outro para encaixar o mosquetão. Então, é só fazer aqui. E nós vamos pegar a agulha e vamos costurar esses elásticos aqui na base. Lembrando que eu estou sempre deixando a medida de 3 centímetros entre uma tira e outra do fechamento. Então, marquei os 3 centímetros dos dois lados. Agora, eu vou vir com a agulha, vou dar o nó aqui para iniciar o ponto e vou costurar aqui na lateral da base da maleta. Então, eu vou vir aqui, vou costurar com o ponto de alinhavo, lembrando que essa maleta ela está sendo confeccionada toda à mão e com o ponto de alinhavo. E aqui agora eu vou arrematar, dando várias laçadas aqui. Agora eu vou vir para o outro lado aqui. Espera aí que a linha acabou. Vou colocar mais linha aqui na agulha. Pra gente costurar a outra base aqui. Ó, agora passei rapidão a linha na agulha. Vou dar os nós e pegando o mosquetão da outra parte, lembrando de colocar, aqui eu vou colocar o mosquetão para baixo, para ele ser preso aqui na argola. Então, você só vai observar isso, se você vai querer colocar para cima ou para baixo. Eu vou colocar o mosquetão para baixo. E aqui, na outra lateral, eu vou fazer o ponto de alinhavo para costurar o elástico na base. Vou vir aqui agora, vou arrematar com as laçadas e cortar com a tesoura. Então, a primeira metade da nossa maleta já está pronta. Agora nós vamos partir para a segunda metade, que vai ser essa parte aqui, utilizando o velcro. Então, é uma outra forma de fechamento também que as crianças utilizam no tênis, nas mochilas, em roupas. Então, a gente vai fazer essa parte aqui do fechamento com o velcro. Para isso, nós vamos utilizar 3 pedaços aqui de feltro na cor vermelha que eu escolhi. Ele tem medida de 3 centímetros de largura por 20 de comprimento. Então, nós vamos pegar aqui 2 pedaços de velcro, aqui na parte áspera e na parte lisa. Esse velcro que eu estou utilizando, ele tem 2,5 centímetros de largura e eu peguei 5 centímetros de comprimento. Então, eu vou estar utilizando colocando o feltro na parte direita para cima. Numa ponta aqui eu vou utilizar a cola de silicone e vou colocar um pouco aqui da cola para ajudar aqui e vou colocar na parte de cima aqui. Aí eu vou medir aqui como se eu fosse dobrar para eu colocar a parte áspera do velcro. Vou passar a cola também aqui no centro, vou levantar aqui e vou posicionar aqui. Então agora eu vou vir com a linha e a agulha e vou costurar o velcro no feltro. E para costurar aqui o velcro no feltro, eu estou utilizando uma agulha mais fina, é a número 9, porque fica mais fácil de costurar
o velcro, porque como o velcro é mais duro, então você pode estar trocando de agulha para facilitar aí o seu trabalho. Então aqui também é a mesma coisa, eu vou estar fazendo a costura de alinhavo em volta de todo o velcro aqui. Então depois de costurar as partes do velcro, nós vamos pegar aqui a outra parte do feltro vermelho, vamos colocar avesso com avesso e vamos vir aqui passando a costura em volta de toda a lateral dessa base do velcro. Lembrando aqui que no início tem que fazer o arremate, né, do ponto de alinhavo e nós vamos costurar em volta de toda essa fita aqui. Esse fechamento do velcro ele é um pouquinho mais trabalhoso por causa mesmo do velcro, né? Que ele é bem áspero e duro para costurar, mas aí é só você ir fazendo aí devagarzinho no seu tempo que vai dar tudo certo. Na hora de puxar aqui a agulha também toma cuidado para a linha não esbarrar na parte do velcro que é áspero, porque senão vai agarrar mesmo. E aí a gente vai costurando em volta de toda a lateral dessa faixa vermelha que foi a cor que a gente escolheu aqui para fazer o fechamento com o velcro. Então aqui eu tô costurando em volta de toda a lateral. E aí você pode estar ajustando. Se der alguma diferença igual deu aqui, você pode vir com a tesoura e cortar. E aqui, pessoal, partindo para o final do acabamento aqui da faixa com o velcro, nós vamos arrematar o ponto aqui na base. E aqui eu dei várias laçadas e o nó. Agora aqui a gente vai pegar na outra metade da base do feltro e vamos seguir um alinhamento de 3 centímetros, igual a gente fez do outro lado. Então vou pegar a caneta aqui, vou marcar 3 centímetros desse lado, 3 centímetros do outro, e vou pegar essa base do feltro e vou colocar aqui e vou fazer a costura de alinhavo nessa ponta aqui. Aí aqui eu vou prender com o alinhavo. Lembrando que esse acabamento aqui depois a gente vai tampar com a outra base de feltro. Então vai ficar bem escondido esses arremates aqui. Agora eu vou colocar a linha na agulha novamente, trocar, porque esse pedacinho ficou pequeno. Pra gente costurar a outra parte do velcro. O bom é que aqui a gente tá treinando muito colocar a linha na agulha. Aqui agora eu vou dar o nó na ponta da linha. E na outra parte do velcro, nós vamos pegar a base também de feltro vermelho, vamos dobrar ao meio e fazer a costura de alinhavo em volta. E essa argola aqui, esse regulador que eu tô usando, ele tem 4 centímetros por 2. A gente vai costurar ele do outro lado aqui da base da maleta. Vamos fazer o alinhavo aqui também. Aqui já prendi, agora eu vou arrematar, dando várias laçadas. Cortei com a tesoura. E aqui já está pronto. Então, aqui a gente pode encaixar essa parte e fechar. Então, a parte do velcro está finalizada aqui. E agora, para o próximo fechamento aqui, nós vamos utilizar esse passador de mochila e essas alças aqui prontas também de mochila. Então, eu já cortei aqui 2 pedaços, um medindo o tamanho de 21 centímetros e a alça tem 2,5 centímetros de largura. E peguei um outro pedaço aqui, dessa mesma alça, medindo 29 centímetros, como eu falei, ela tem 2,5 de largura. Aí aqui eu já tinha até encaixado esse passador aqui, ó. Aí você coloca a parte maior
encaixa aqui no passador aqui e vamos dobrar ao meio e vamos costurar nessa parte da base aqui da maleta e a outra menor nós vamos costurar do outro lado. Então, vamos marcar aqui os 3 centímetros de distância para a gente seguir o alinhamento aí e costurar. Então, aqui nós vamos costurar uma parte aqui da alça de um lado. Eu tô utilizando essa alça aqui, ela tá no tom azul escuro. Aí você também pode estar usando essa medida e se quiser fazer ela toda costurada no feltro mesmo. Aí aqui nessa parte, depois de dobrar ao meio, como eu falei com vocês, vocês vão seguindo o alinhamento aí dos 3 centímetros, colocando o regulador para cima. Você vai costurar do outro lado aqui da base da maleta. Então, vamos fazer aqui também a costura de alinhavo. Como a alça é bem grossa, então eu tô enfiando e tirando a agulha aqui para ficar mais fácil de costurar. E agora é só arrematar aqui. Essa parte aqui já tá pronta, depois é só encaixar aqui, é só passar a alça no passador aqui. E esse fechamento aqui já está pronto. Agora a gente vai vir fazendo essa parte aqui do passador com o cordão de amarrar sapato, para a gente aí simular como se fosse um tênis. Para fazer essas alcinhas aqui, eu utilizei uma fita de cetim aqui, ela tem a medida de 1 centímetro de largura e eu tô utilizando 6 pedaços no tamanho de 20 centímetros. Então, eu vou dobrar aqui ao meio e vou utilizar também o isqueiro para queimar a ponta aqui, para selar e não desfiar. Então, eu vou fazer isso com os 6 pedaços da fita de cetim que eu tô utilizando aqui. Aí, nós vamos queimar todas as pontas aqui. E depois vamos costurar aqui na base da maleta. Aí aqui eu vou colocar a distância de 1,5 centímetro, porque aqui como agora eu vou fazer vários passadores, então eu vou dar uma distância menor. Então eu vou colocar 1,5 centímetro aqui e vou vir com a primeira fita de cetim aqui para estar costurando. Então, eu vou utilizar a cola aqui de silicone para ajudar, para não sair do lugar. E vou colar aqui do outro lado também. E entre uma fita e outra, eu vou deixar a distância de 1,5 centímetro também. Então, já vou marcar 1,5 centímetro aqui. 1,5 centímetro do outro lado e já vou colar todo esse aqui de uma vez e depois eu venho passando a costura. Então, vou colocar mais um aqui, passar a costura desse lado aqui também. Marcar novamente 1,5 centímetro. E colar as 2 últimas tiras de cetim aqui. Aí agora, para segurar, eu vou passar um ponto de costura para pregar cada fita de cetim na base do feltro aqui. Aqui finalizei, já fiz um ponto em cada fita de cetim aqui para segurar, para pregar na base. E agora eu vou utilizar também a etiqueta aqui do ateliê. Então, eu utilizo essa aqui, fita de cetim com o símbolo do ateliê. Aí eu gosto de queimar, né, a ponta aqui, porque é cetim, para não desfiar.
e vou colocar nessa base aqui embaixo da maleta para identificar o ateliê. Então, aqui eu vou passar uma costura aqui só para pregar essa etiqueta. Então, a parte interna da nossa maleta já está finalizada. Nós vamos fazer a parte do fechamento agora. Então, eu vou virar ela aqui do avesso para cima. Vou utilizar um pedaço de EVA como estruturante. Ele tem a medida de 1 centímetro menor, né, de cada lado. Então, ele vai ter 23 por 47. Eu vou passar a cola de silicone nele aqui, em volta de todo esse retângulo de EVA. E vou colar na base de feltro. Então, lembrando sempre que as laterais vai ficar menor, porque na hora que a gente for costurar o acabamento da maleta, para ficar mais fácil, a gente costurar só feltro com feltro, não precisar costurar no EVA. Então, aí você pode estar ajeitando aí, porque como a cola de silicone ela não seca rápido, então dá para você ajustar aí e deixar bem certinho essa base aí. Aí agora a gente pode virar aqui também para ajudar a fixar a cola de silicone na base do feltro. E para fazer o acabamento da maleta, eu escolhi o feltro na cor roxa. Nós vamos utilizar um pedaço de feltro no tamanho de 54 centímetros de comprimento por 29 de largura. Aqui ele vai ser 2 centímetros em volta de toda a lateral da base do feltro que a gente fez. Então aqui vocês podem posicionar aí bem centralizado. Nós vamos também utilizar a cola de silicone para ajudar a pregar o feltro. Então eu vou passar aqui em volta de todo o EVA estruturante que eu coloquei aqui, que eu já colei na outra parte da maleta. E agora eu vou virar e colar na parte avesso do feltro roxo que eu já cortei na medida que eu passei para vocês aí. Então agora aqui também é só ajeitar. Como a cola não seca rápido, você pode estar alinhando aí, deixando essa base bem centralizada aqui. Aqui, depois que você deixou a base bem centralizada, nós vamos fazer agora as alças, que é esse detalhe aqui. Então aqui eu vou medir essa parte de cima aqui, como eu falei com vocês, ela tem 29 centímetros. Então, eu vou pegar a caneta aqui para eu marcar. Deixa eu pegar de outro tom aqui. Eu tenho a preta que vai realçar melhor no roxo. E vou marcar a metade aqui. Eu marquei a parte de cima, vou marcar o centro. Então, vai dar 14,5 aqui. Desse meio para a esquerda, eu vou marcar 4 centímetros. E aqui também para a direita, mais 4 centímetros. Então, eu vou vir aqui com o cortador circular e vou fazer um corte para marcar aqui, nessa marcação, para eu encaixar as alças. Então, ela vai ficar com essa abertura aqui. Aí, eu posso vir com a tesoura, aumentar um pouquinho. Ela vai ser do tamanho da nossa alça aqui. Então, eu vou encaixar aqui para vocês verem como que vai ficar. Então, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui. Vou fazer essa marcação, abrir um pouco e vou encaixar. Lembrando que essa alça, ela tem 28 centímetros de comprimento. Então, eu vou encaixar aqui pelo lado de fora, nessa abertura que eu fiz aqui. E vou colocar ela para dentro e vou colar na base estruturante aqui do EVA. Aqui eu vou utilizar a cola de silicone aqui para colar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tomando cuidado para a alça não ficar torcida. Vou encaixar nessa abertura que eu fiz. Aqui. Vou pegar a cola
passar bem na pontinha aqui para segurar. Lembrando que como a cola de silicone ela não seca tão rápido, então às vezes ela pode soltar, você volta, segura, espera um pouquinho. Então eu vou vir também com a cola aqui, passar por cima aqui da alça e colar essa parte da base aqui. Então esse lado aqui já está encaixado, eu vou repetir o processo aqui do outro lado. Aqui já preguei a alça do outro lado também, então agora a gente vai passar uma costura aqui para pregar a base no acabamento. Então nós vamos virar aqui e em volta de toda a lateral aqui da base roxa que eu escolhi, nós vamos marcar 3 centímetros em volta de todo o retângulo. Aqui eu estou utilizando essa régua de patchwork e estou marcando os 3 centímetros aqui. Aí vocês podem estar utilizando uma caneta fantasminha aí que realce na cor do feltro que você tiver escolhido aí de base. Então eu vou fazer isso aqui, vou marcar em toda a lateral aqui. Lembrando que é 3 centímetros de distância. Aqui já fiz toda a marcação em volta de todo o feltro e agora eu vou fazer uma costura aqui de alinhavo em volta de toda a lateral aqui da maleta. Aqui para fazer a costura você vai ter que ir encaixando a agulha e tirando, porque como tem várias camadas de feltro, vai ficar mais fácil você fazer dessa forma. E eu vou costurar pelo lado de fora, porque o acabamento principal vai ser esse do lado de fora aqui. Na parte de dentro aqui, a gente vai costurar para tá fechando, para tá pregando a base. Mas depois a gente vai colar esse acabamento aqui em cima, então essa parte aqui não precisa aparecer. Então você tem que preocupar em estar sempre fazendo os pontos seguindo aí a mesma distância um do outro e nós vamos costurar aqui em volta de toda a lateral aqui da maleta. Agora, depois de passar a costura em volta de toda a base, nós vamos para o acabamento. Eu vou utilizar a tesoura zigue-zague e vou cortar aqui em volta de toda a base da maleta que eu costurei. Então a gente vai passar aqui para dar um acabamento diferenciado. Eu vou passar essa tesoura de zigue-zague em volta. E depois a gente vai vir com a cola quente para colar esse detalhe aqui. Então se você quiser já pode ligar aí a cola quente para já ir aquecendo para a gente finalizar a nossa maleta interativa de feltro. Então aqui eu tô passando a tesoura em volta de toda a lateral aqui. Vamos pro outro lado aqui também. Aí vocês vão passar bem na pontinha, só mesmo para deixar o acabamento. Não tem medida não, é só mesmo ir passando na pontinha do feltro que você deixou aí. E aqui vamos para a última parte. Se você quiser também, você pode estar utilizando, deixando com a costura reta mesmo, se você não tiver dessa tesoura de zigue-zague. Então, depois que eu cortei com a tesoura, agora eu venho com a cola quente e vou passar bem aqui na ponta, onde que tá o zigue-zague, e vou dobrando para dentro aqui. E isso vai tampar a costura que a gente fez e também os arremates em cada faixa aqui. Então nós vamos colar aqui. Nesse cantinho aqui, nós vamos ter que cortar aqui para não ficar duplo. Então eu vou cortar esse pedacinho aqui. Vou cortar aqui também do outro lado. Para facilitar desse lado aqui, eu já vou cortar de uma vez. Então aqui eu dou um corte bem rente aqui à base interna. E venho com a cola de silicone passando aqui nessa parte de dentro aqui
do feltro e vou dobrando. Aí você vai colando aos poucos, porque a cola quente seca rápido. E aí você vai fazendo esse acabamento interno. Passando a cola e dobrando para dentro e cobrindo as costuras que a gente deixou aí. Aqui, aí vamos passar aqui também. Quando chegar aqui nesse finalzinho, a gente corta esse excesso de feltro aqui. Vamos virar aqui, colar do outro lado. Passar a cola aqui, passar a cola quente aqui. Dobrou. Passou a cola. Dobrou aqui também. Aí vocês podem estar ajustando e finalizando o acabamento aqui. Aí aqui também eu vou cortar essa ponta aqui. E aí vocês podem estar voltando aqui, olhando se ficou algum lugar faltando de passar a cola. Também, se quiser, pode utilizar a cola de silicone também, tá, pessoal? Eu tô usando a cola quente, que é porque ela seca mais rápido. Mas se você quiser utilizar e só tiver a de silicone, também o acabamento vai ser o mesmo. Só vai demorar mais para secar. E aqui finalizei passando a cola quente em volta de toda a lateral da maleta. Aqui ainda ficou uma pontinha, eu vou acertar aqui. E está pronta a maleta. Aqui agora você pode fechar aqui e ela está com todos os fechamentos aqui. Com o alinhavo, a laçada, que se assemelha ao tênis, com esse regulador de mochila aqui, com o velcro, que auxilia aí muito no fechamento de tênis, de camisas, do mosquetão, que também é utilizado em mochilas. Temos esse aqui também do engate rápido, que também é utilizado em mochilas. E temos aqui o de botão, que é para calças, camisas. E o zíper também, que vai ser utilizado aí em tênis, em calças, em camisas. E essa foi a produção da nossa maleta interativa de feltro do projeto Juntos pela Arte. É importante também você saber um pouquinho sobre a precificação da maleta, caso você resolva utilizar essa maleta como uma fonte alternativa de renda, para ajudar aí nos custos dos tratamentos do seu filho. Então, você vai relacionar tudo que você gastou para a confecção dessa maleta. Os feltros, o EVA, o velcro, o cadarço, as argolas, as travas, o zíper, todo o material que você gastou. E também vai colocar o tempo que você gastou aí para fazer essa maleta, você vai anotar. É importante também fazer uma média dos custos fixos, caso você queira incluir aluguel, telefone, que isso também faz parte da precificação. Aí você vai colocar também proporcional ao tempo que você gastou para fazer essa maleta, e depois você pode colocar um lucro também. E esse lucro geralmente é 30% a 50%. Aí você vai acrescentar. Lembrando que a hora que você gastou para fazer essa maleta, você vai utilizar como média o salário que você gostaria de receber. Por exemplo, se for o salário mínimo, você faz ele proporcional ao número de horas que você gastou para fazer essa maleta. E no final, você vai ter o preço sugerido de venda. Aqui na cidade de Barão de Cocais, com o feltro a R$ 23,34, essa maleta pode ser vendida por R$ 77. E para vender, você pode utilizar suas redes sociais e também as feiras locais aí da sua cidade. Espero que tenham gostado dessa aula. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no nosso canal e até a nossa próxima aula.